de Deus não visto por 2000 anos apareceu. Está aqui nos preparando para partir, oh sim, mostrando visões, revelando quem somos. Podemos caminhar passo a passo para o que contemplamos. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Antes desse dia ninguém podia me dizer de onde viemos e para onde vamos. Mas pelos olhos do profeta Deus revelou para nós, antes que Deus fosse Deus, até chegarmos ao futuro lá. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Olhos não viram, nem ouvidos ouviram as coisas que Deus preparou para quem o amou. Mas neste dia Deus nos mostrou: se creres, nada será impossível para ti. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Restaure meu povo, sei que declararão meu louvor. Ouço, não os retenha, este povo que tomei para mim. Norte, restaure meu povo, sei que declararão meu louvor. Ouço, não os retenha, este povo que tomei para mim. Que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível. Fé para crer no impossível, neste novo dia. Boas novas sendo anunciadas. Sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível,
inaudível, fé para crer no impossível, neste novo dia. Boas novas sendo anunciadas, sei que muito em breve raptado serei. O anjo de Deus está aqui, guiando nossas almas ao inconcebível, o invisível, o inaudível, fé para crer no impossível, neste novo dia. Tá todo mundo feliz? Vocês estão bem? Não tá tão quente aí, tá? Tá bom, né? Quero convidar os irmãos para vocês abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Vamos repetir a escritura que nós lemos no domingo passado. Apocalipse capítulo 2 e o versículo 18. A era da igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso 18, diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem seus olhos semelhantes à chama de fogo, e seus pés são semelhantes a bronze polido. Eu conheço as suas obras, e a caridade, e o serviço, e a fé, e a paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Porém, eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque toleras aquela mulher Jezabel, que chama a si mesma de profetisa, e ensina a seduzir os meus servos, cometendo fornicação, e a comer das coisas sacrificadas dos ídolos. E eu lhe dei tempo para que se arrepender da sua fornicação, e ela não se arrependeu. E eis que eu vou jogá-la em uma cama, e aqueles que cometem adultério com ela, em grande tribulação, e não ser que eles se arrependam de seus atos. E eu destruirei os seus filhos, com morte, todas as igrejas saberão que eu sou o que esquadrinha os rins e os corações, e eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. Amém? Vamos orar, Senhor Jesus. Amém. Nós temos lido a tua palavra nessa noite. Te peço que a inspiração do Todo-Poderoso, amém, seja sobre nós. Nós podemos ter aqui um bom momento em torno da tua palavra, aprendendo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Amém. Prepara o coração dos teus filhos, prepara os seus ouvidos para ouvirem, amém, que eles possam nessa noite terem aquela percepção profética para captarem o mistério, o segredo de Deus, por meio da revelação que o Senhor tem nos enviado através do teu profeta. Precioso nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Nos pode sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus, estamos aqui outra vez, nessa noite abençoada, né? Como a irmã Josiane já agradeceu. Tivemos ali um companheirismo também na casa do irmão Gildo, hoje à tarde, com alguns irmãos. E o nosso culto iniciou por ali, né? Hoje eu sempre costumo cantar bastante nesses encontros assim. Hoje eu só ouvi os irmãos cantar, hoje eu fiquei só escutando. Fizemos uma viagem ontem, eu e o irmão Marino, e viagem um pouquinho longa, né? E nós chegamos um pouco tarde também. E a tendência de a gente dormir tarde é ficar um pouquinho ruim da garganta, né? Então, já não tem lá a garganta muito 100%, né? E aí qualquer friozinho a gente já se desgasta um pouco. Mas graças a Deus, enquanto nós tivermos fôlego, né? Tivemos um pouco de voz, estamos aqui para adorar o Senhor, né? Pode ser também uma ajuda para os irmãos. Também está conosco também nessa noite aqui o nosso irmão Daniel, né? De Florianópolis, a irmã
Carol. Fazia algum tempinho que eles não apareciam, né? Não é a primeira vez, não são visitantes, são da casa, né? E eu creio que os irmãos estão felizes, né? A irmã Carol tinha que passar por uma cirurgia, tirar uma pedra do rim. E eu soube por acaso, assim, olhando os status do Daniel, eu vi ali o Daniel comentando, e até eu não sabia que era a irmã que estava no hospital. Aí perguntei para o Daniel, ele comentou que ela ia ontem? Sexta-feira, né? Ela ia fazer a cirurgia. Eu disse para o Daniel me lembrar no horário, né, que ela ia ir para o hospital para a gente pudesse estar orando por ela. E eu creio que antes que os médicos cortassem, Deus fez com que a irmã expelisse a pedra, né, irmã? Amém. E até também vi no status da irmã a foto, né? Era bem grande, né? Só a graça de Deus, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, né, Dani? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Amém. Também está conosco o Wister. É assim, né? O irmão Wister, ele é genro do pastor Roosevelt, ali do Pará, né? E interessante, né? Casado com a filha do pastor e no fim eu acabei batizando ele aqui em Florianópolis, né? Era para ser eu, né? Amém. Aí tive um privilégio de batizar ele, eu acho que num dos lugares mais bonitos de Santa Catarina, né? Eu não sei quem viu as fotos, né? Mas quando eu batizei ele lá naquele lugar, deu vontade de sempre que tiver batismo levasse lá, né? Muito bom o lugar. E nós estávamos fazendo um culto evangelístico na casa de um irmão. E eu pregando para muitas pessoas que estavam lá naquele dia, tinha bastante gente, né? E tentando pregar para um, pregar para outro. Aí o Wister, que eu não estava pensando que ele ia se decidir, chegou no final do culto, sentou do meu lado e... Pastor, é o seguinte, hoje eu compreendi a palavra, amém. Deus falou comigo, eu quero me batizar. Amém. Ele disse, Daniel, eu ia embora, mas vou pousar por aí que amanhã vai ser um batismo. E no outro dia nós batizamos ele no nome do Senhor Jesus Cristo. A esposa dele não está aqui, a filha do pastor, porque ela está ali no Belém do Pará, lá visitando o pai, né? Então Deus abençoe o nosso irmão, seja bem-vindo, que ele é a primeira vez, né? Sinta-se à vontade. Amém. Também é da casa, né? Amém. Graças a Deus, Deus abençoe também o trabalho do pastor Roosevelt. Complicado, né? Amém. Os nomes americanos, né? Amém. Graças a Deus, eu creio que de visitantes seria esses, né? Os demais são todos da casa, né? Todo mundo é da casa. Amém? Nós estávamos falando a semana passada a respeito de um pequeno assunto. Esse assunto que eu iniciei aqui com os irmãos, eu vou devagar porque eu estou um pouco sem voz, tá, irmãos? Mas se os irmãos tiverem um pouquinho de paciência, eu quero chegar lá no meu tema. Vou pedir para o Jefferson, se ele quiser sentar aqui no projetor, para a gente passar algumas imagens aqui. Acho que fica mais fácil de os irmãos compreender, vendo também, né? Então, só dar uma repassadinha aqui rápido, amém, sobre o que nós falamos a semana passada. Amém. O meu tema é o Espírito Anticristo durante todas as eras. Foi isso que nós iniciamos falando, né? A maneira que o Espírito Anticristo ele vem trabalhando e operando durante todas as eras da igreja. E também nós sabemos que um dia a noiva sobe no arrebatamento e esse Espírito vai operar na plenitude, né? Vai vir com toda a força. E graças a Deus que nós, como a noiva de Cristo e o Espírito Santo aqui na terra, nós somos um atrapalho para o diabo, né? O diabo ele não consegue operar realmente com toda a força, com toda a plenitude, porque nós aqui acabamos barrando a ele, né? Então ele é obrigado a esperar com que nós somos tomados da terra, para que ele possa descer, se encarnar no seu homem e ter ali o seu ápice, o seu reinado, né? O seu governo. Ontem nós estávamos viajando, irmão Marino, com o irmão Daniel, e nós começamos a conversar alguma coisa dentro do carro, até um pouquinho sobre esse assunto, e eu estava dizendo para os irmãos, o irmão Daniel se alegrou ali, né? Nós falando, quase tivemos um culto dentro do carro,
por causa daquele pequeno culto dentro do carro, levamos uma multa, né? O policial lá na frente, para. O senhor está sendo multado porque você ultrapassou lá na frente, lá. Nós estávamos envolvidos na palavra que nem percebemos a faixa duplicada. Bom, levamos a multa, mas continuamos felizes falando da palavra. A multa não nos entristeceu, né? Amém. E aí, nós estávamos comentando com os irmãos que, eu não sei se foi na ida ou na volta que eu estava falando para o irmão Marino, que antigamente, quando a gente via aqueles filmes sobre o anticristo, sobre o falso profeta, os cavaleiros de Apocalipse, então, aquele espírito cinematográfico, né, o espírito do cinema, como nós já falamos outro culto aqui, Satanás está sentado, entronizado ali em Hollywood, e ele manda informação, não só na parte da moralidade pela televisão, como também nessa parte do engano, né? O que acontece? Eles começam a colocar alguns fatos ruins acontecendo, aquilo sendo presidido pela vinda do anticristo, né? Os cavaleiros vindo, causando destruição, causando baderna, né? E o Apocalipse está chegando. Mais ou menos assim que eles desenham na mente das pessoas, né? Eu disse para os irmãos no carro. Na verdade, Satanás, durante os 3 anos e meio, ele gostaria de fazer um reinado tranquilo. Durante esses 3 anos e meio, Satanás gostaria de trazer um reino de paz onde não houvesse problema, porque ele quer trazer uma falsa paz. Então, o que acontece? Na verdade, quem traz a tribulação nesse período é Moisés e Elias, né? Então, quando chegar o momento de eles decidirem matar Moisés e Elias, eles vão ter bons motivos para isso, né? Tem bom motivo. Porque tem um lá tentando trazer a paz, fazer um reinado de paz. Aí 2 homens estão lá, trazendo praga, fechando o céu, cerrando o céu, né? Fazendo toda aquela baderna. Então, fica quase claro para uma humanidade que já vem com essa lavagem cerebral na mente, de que o anticristo, quando viesse, ele traria essas pragas do Apocalipse. Só que não é o anticristo que traz, quem traz é Moisés e Elias. Então, quando Moisés e Elias começam a trazer, então agora eles têm um motivo real para matar Moisés e Elias, pensando que mataram o falso profeta e a besta, né? Então é assim que a gente sabe que é assim que acontece. Bom, eu mostrei para os irmãos da semana passada que quando o apóstolo Paulo estava quase encerrando o seu ministério, ele preveniu a igreja ali em Atos capítulo 20, versículo 29, ele disse, olha, eu sei que na minha partida vai entrar lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Eles estavam captando que viria esse espírito, né? Em Coríntios 11 ele também diz, eu quero que vocês me suportem na minha loucura, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Mas eu quero apresentar a vocês como uma virgem pura, saber o esposo que é Cristo. Mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, sejam os vossos sentidos corrompidos e vocês se apartem da simplicidade que é em Jesus Cristo. E aí quando chegamos nas cartas de João, o João falou que havia muitos espíritos de anticristos no mundo. Também nós vimos que isso aí são homens que recebem a mesma unção, né? Então, nós temos esse espírito no mundo. Ele disse que o espírito anticristo já estava no mundo. E falou também que já existia muitos espíritos. Então, eram muitos homens já ungidos com esse espírito anticristo, levando adiante falsas doutrinas, ou a falsa doutrina do anticristo, né? E aí o João também já fala de falso profeta, mostrando que esse espírito já estava se encarnando em pessoas, né? Dando essa previsão aí, né? Amém. Então, eu mostrei para os irmãos também sobre um tema que eu sempre falei algum tempo atrás aqui, e só vou pedir que o Jefferson coloque de novo aqui a estátua aqui de Nabucodonosor, só para dar uma passada rápida. Amém. Aí eu falei para os irmãos que uns outros cultos, de alguns meses atrás, talvez um ano, eu preguei para os irmãos, amém, 2 coisas que Jesus
que o Senhor fala nas Escrituras a respeito de nós, gentil. Eu falei para os irmãos que Deus fala a respeito do tempo do gentil, que isso aqui é um tempo, isso aqui é todo o reinado do anticristo, toda a força do gentil está representado nessa estátua. E que o tempo do gentil começa com a Babilônia, falamos na semana passada, e o tempo do gentil termina ali nos pés ali, que nós vimos ali, como que iniciou esses dedos ali, misturado barro com ferro, quando começou a unir ali o Ocidente com o Oriente, enfim, 5 países de um lado, 5 países do outro, ali o representante de um significava ferro, outro significava barro, e a gente sabe como eles estão unidos, e como que também vai chegar um tempo que eles vão se separar, né? Porque o ferro e o barro, eles não conseguem ter consistência por muito tempo, vai chegar uma hora que eles se separam. E aí citei para os irmãos Apocalipse capítulo 17, que esses mesmos 10 reis aqui, esses 10 reis que apoiam a besta, são os mesmos que mais tarde vêm contra ela e colocam ela desolada, né? São os mesmos que vêm e destroem ela. É como nós falamos a semana passada aqui, o reino de Satanás não é um reino perfeito. O reino de Satanás é um reino imperfeito. Por ser um reino imperfeito, chega lá no final, alguém acaba sendo lesado. Alguém acaba sendo lesado. Alguém começa a ter desvantagem economicamente. Então alguém começa a ficar insatisfeito. E quando começa a aparecer essa insatisfação entre as nações, o que nós temos? Nós temos o rompimento, amém, desses dedos aqui, que são parte de ferro e parte de barro, se rompe e eles próprios depois vêm contra a falsa igreja e colocam ela nessa cama. Então nós temos aqui tempo dos gentios, irmãos, nunca se esqueçam, tempo dos gentios, tempo é um tempo político, a força política. Começou com Nabucodonosor, a Babilônia, e termina com o reinado do anticristo. Esse é o tempo dos gentios. Amém? Quando chega o milênio, o milênio é o tempo de Israel tornar-se cabeça das nações. Porque o tempo dos gentios terminou. Os irmãos compreendem isso? Durante todo esse período, os gentios dominam o mundo. E a gente sabe que, de fato, Jerusalém hoje é uma cidade internacional. Jerusalém não é uma cidade dominada nem por uma nação árabe e nem pela nação de Israel. Hoje Jerusalém ela é controlada completamente pela ONU, as Nações Unidas, que representam todas as nações. Por que quando nós chegamos aqui no final acontece dessa forma, né? Para cumprir o que Jesus disse, né? Jerusalém será pisado pelos gentios até que o tempo dos gentios se complete. Então, enquanto Satanás não tiver o seu reinado até o final dos 3 anos e meio ali, então o tempo dos gentios não terminou. Hoje Deus até está tratando com Israel, mas você pode ver que não é um tratado espiritual. Deus está tratando com eles, como é que eu vou dizer assim, de uma forma parcial, movendo eles, levando eles para a Palestina, colocando eles ali, movimentando com eles, mas ainda o tempo é esse tempo aí, um tempo político. E também nós falamos sobre a plenitude do gentil, né? Vou representar aqui a plenitude do gentil, a pedra cortada sem mão, a noiva de Jesus Cristo. Coloca ali das eras ali, as duas, só para mostrar para os irmãos. Então isso aqui é a plenitude dos gentios. O tempo dos gentios é um reinado de Satanás. Os irmãos compreendem isso? Amém. A plenitude dos gentios é um reinado do Espírito Santo através da igreja. O tempo dos gentios, que é um tempo político, é o reinado de Satanás. Satanás governando a terra. Hoje Satanás tem todo o acesso no mundo político. Não é assim? O profeta diz: qualquer lado que tu atira, tu erra. Seja direita, seja esquerda, seja centro, qualquer lado se erra.
Mas quando chega na plenitude, aqui, plenitude, são as 7 eras da igreja. Então, as 7 eras, a plenitude inicia com a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, e a plenitude dos gentios encerra com o arrebatamento da igreja. Quando a igreja é raptada, então acaba-se a plenitude dos gentios. E aí vem a plenitude, o tempo espiritual dos judeus. Então Deus se volta para os judeus e através de Moisés e Elias, então vem uma mensagem que Deus começa a chamar eles para fora das tradições judaicas, de todo aquele sistema, e para que eles não aceitem o engano do anticristo. Os irmãos compreendem isso, né? É simples, né? Então, amém, os irmãos, não se esqueçam, aquela estátua está representando um tempo político onde os gentios dominam, onde Satanás domina através das nações. E aqui as eras das igrejas, que nós temos aqui cada uma das eras, isso aqui tudo representa a plenitude, tempo espiritual, desde a descida do Pentecoste até o rapto na 7ª era. Vocês estão felizes? Amém. Então deixa eu seguir um pouquinho aqui mais adiante agora. Nós lemos bastante escritura na semana passada, eu quero continuar lendo algumas escrituras aqui e vou ler também alguns parágrafos, para que os irmãos fiquem bem firmados no que diz a Bíblia. Bom, então, aqui na primeira era, deixa eu começar aqui pela primeira era então. Nós estamos falando do espírito anticristo em todas as eras. Então, na primeira era, o Senhor escreve para eles dizendo assim: ao anjo da igreja que está em Efésios, escreve essas coisas, diz: aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. A gente sabe que essas 7 estrelas são 7 mensageiros, irmão sabe disso, né? 7 estrelas, 7 mensageiros. E que anda no meio de 7 castiçais, ou aqui está no meio de 7 candelabros, né? Porque durante esse período o Senhor ainda estava no meio de 7 castiçais de ouro. Você não sabe que foi quando chegou aqui que Jesus Cristo é colocado para fora, né? Na 7ª era, que a casca, que era a era pentecostal, expeliu o grão. Então aqui que ele começa a bater na porta: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então aqui ainda em Efésios ele está no meio de 7 castiçais de ouro. Todas as eras praticamente a gente lê, o Senhor está passeando no meio de 7 castiçais de ouro. Quando chega na última era, é a única era que ele está batendo, tentando retornar para a sua igreja. Não é assim? Amém? Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, os teus trabalhos e a tua paciência. E como tu não podes suportar os que são maus, e tem provado os que dizem serem apóstolos e não são, e descobriste que são mentirosos. Então, no princípio dessa era aqui, já começa a aparecer aquela profecia que Paulo tinha dito, né? Que apareceria obreiros fraudulentos e apóstolos de Satanás tentando se tornar-se apóstolo de Cristo. Não é assim? Então aqui no início da era, ainda com os apóstolos ali em cena, esses espíritos eles eram provados e logo eles eram captados. Eles se achavam mentirosos por meio da palavra e ali eles eram manifestos. Tens suportado e tens paciência por causa do teu nome, trabalhaste e não desfalecesse. Aí diz assim, tenho eu algo contra ti, porque deixaste teu primeiro amor. Daí que Deus começa a fazer a correção, né? Então tu deixou teu primeiro amor e aqui Deus começa a corrigir. Então o profeta diz assim: em todas as eras da igreja que nós estamos lendo, cada uma das eras aqui, nós temos duas coisas que acontecem. Nós temos Deus, com exceção a de Laodiceia, mas todas as eras nós temos ali Deus trazendo duas coisas. Deus traz, primeiro, ele traz um incentivo. Deus elogia eles. Tu tem paciência, tu tem guardado minha palavra, tu tem provado os falsos apóstolos, né? Deus vai incentivando eles. E para todas as eras também Deus traz uma mensagem de correção. Aí uma vez eu disse para os irmãos que o profeta pensou assim: por que às vezes Deus está elogiando e às vezes Deus está xingando eles? Aí o profeta diz: logo eu entendi que as duas vinhas, elas estão entrelaçadas desde o Éden e elas seguem junto.
E aqui nessa primeira era, essas vinhas já estavam juntas, entrelaçadas. Então Deus corrige uma era. E Deus também dá motivação para a verdadeira vinha. Corrige a falsa e motiva a verdadeira, né? Então quando chega aqui no versículo 4, ele diz assim, eu tenho algo contra ti, porque deixaste teu primeiro amor. E aí quando nós voltamos lá naquela mensagem que os irmãos devem ter ouvido, lido, talvez muitas vezes, a mensagem é a restauração da árvore noiva. Quem é que já leu essa mensagem? Quem é que já ouviu a pregação dessa mensagem? Restauração da árvore noiva. Poucos, né? Bom, na restauração da árvore noiva, o profeta lê a escritura de Joel. E na escritura de Joel, o profeta lê aqueles 4 insetos que destroem a árvore. O que deixou da lagarta, comeu o pulgão. O que deixou o pulgão, comeu a oruga. E o que deixou da oruga, comeu o pulgão. Vocês lembram? Esses 4 insetos. Depois do capítulo 2, versículo 23, Deus diz, restituí-vos-eis, ou restaurarei os anos que foram consumidos. Então Deus mostra a destruição que esses 4 insetos fariam, e os irmãos que leram sabem que o profeta associou os 4 com os 4 cavaleiros também. Lembram disso? Que ele associa, né? São os mesmos espíritos, só em formas diferentes. E depois mostrou que Deus restauraria tudo aquilo que fosse destruído. Então, o profeta disse assim, que na primeira era, o primeiro espírito que entra foi a lagarta. Aí ele mostrou que a lagarta é aquele bichinho que come a fruta. Aí quando tu abre uma goiaba aí, madurinha, quando tu abre não tem um monte de lagartinha ali dentro, porque aquela lagarta está ali comendo fruto. Como esse espírito começou a entrar sorrateiramente no meio da igreja, ele começa a comer pontos de partida, os frutos. E vocês veem que isso fecha perfeitamente com as escrituras, que quando Deus exorta eles, Deus disse, eu tenho contra ti, que tu deixaste teu primeiro amor, porque a lagarta já estava entrando e já estava comendo aquele fruto chamado amor, não é assim? Aí depois do amor vem amor, gozo, Satanás começa a comer todos esses frutos, né? O amor, gozo, paz, longanimidade, e daqui a pouquinho já acaba o gozo da salvação, daqui a pouco nós somos crentes só porque somos crentes, já não temos mais alegria, não temos mais satisfação de sermos crentes, né? Acaba-se o estímulo de ser um crente, né? Os irmãos sabem, irmão, que a pessoa mais feliz, amigo de todos, é o bêbado, né? O bêbado, ele é amigo de todo mundo, ele abraça todo mundo, ele dá tudo que ele tem. O bêbado, ele enfrenta qualquer coisa, ele vai em qualquer lugar, ele topa qualquer coisa. Alguma coisa o estimula a ser assim. Não é assim? Amém. Quando chega no dia de Pentecoste, e eles recebem o Espírito Santo, o profeta diz que ali eles recebem o vinho novo, o estímulo à revelação. E quando eles saem dali, eles saem embriagados com aquele vinho novo, estimulado com aquele vinho novo, e eles têm ali muita alegria, muito gozo, né? E a igreja primitiva, a igreja de Jesus Cristo, ela tinha um sinal, que Jesus disse que ela teria um sinal, e a gente não pode se esquecer que esse sinal tem que estar conosco, né? Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós nos amássemos uns aos outros. É verdade? E a igreja, ela iniciou com isso. Mas logo que ela inicia com isso, logo Satanás entra entre eles e começa a tirar esses frutos. Então, a lagartinha vai comendo todos os frutos desta árvore. Aí diz assim, lembra, portanto, de onde caíste, arrependa-te e faz as primeiras obras, senão virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependerdes. Aqui tem outra parte. Mas isto tu tens, odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aí quando chega nessa parte aqui, na minha Bíblia aqui, a King James está Atos dos Nicolaítas. Eu creio que na Bíblia de vocês está Obra dos Nicolaítas, né? As obras dos Nicolaítas. Aí o profeta disse, aqui na primeira era, esse espírito aparece como uma obra dos Nicolaítas. Era apenas um dito.
coisas que começam a surgir entre as pessoas. Os irmãos entendem? Não lembro que eu li aqui um parágrafo para os irmãos, que o profeta diz assim, ó, que tem que vigiar com o espírito anticristo porque ele é muito sorrateiro. Deus envia um avivamento, as pessoas estão dentro daquele avivamento, daqui a pouquinho aquele espírito vem no ouvido da pessoa como um espírito reverente, como se estivesse concordando, e diz, pá, que coisa boa que vocês têm, você não pode perder isso, por que vocês não se organizam? E aquela obra de Deus acaba morrendo quando cai a organização, não é assim? E esse espírito sempre soa, né? Toda vez que Deus envia um avivamento, esse espírito vai sempre soar no ouvido das pessoas para puxar o povo para esse espírito de organização, não é assim? Para que as pessoas se organizem e ali morra. É assim que o profeta ensinou. Organizou, morreu. Quando chega aqui, é apenas uma obra, um dito. Começa a se espalhar entre os irmãos. Aí o profeta diz, tem uma linha de pensamento que diz que esses nicolaita é aquele diácono Nicolau, proselitista de Atos capítulo 7. Não pode ser, porque a Bíblia diz que os diáconos, todos eles, aqueles 7, eram cheios do Espírito Santo, não era? Os irmãos lembram disso? Amém. Que quando elegeram os diáconos, todos eles eram cheios do Espírito Santo? Então não podia ser. O profeta diz, na verdade, Nicolai tem uma palavra composta, Nical, conquistar, laicos, leigos, né? Era um espírito entrando no meio da igreja para começar a conquistar os leigos. Aí como é que o diabo começa a trabalhar? E vocês sabem que esse espírito trabalha até hoje assim, né? Vamos fazer o seguinte, irmãos, os que cantam melhor, nós faremos um coral, né? Vamos deixar os desafinados de fora, só quem sabe cantar, canta. Então o que inicia? Inicia separando a adoração. E o profeta diz, não se separa a adoração, todos devem adorar juntos. Amém. Palavra. Por isso que no tabernáculo do irmão Brana, o irmão Brana não dava muita preferência para hino especial. O profeta dava preferência para hinos congregacional. Para quê? Para que todos pudessem adorar junto. Amém? E se alguém for adorar com hino especial, que toda a igreja adore junto. Nunca separem a adoração. Não foi assim? Começa separando a adoração. Começa alguns dignatários a aceitar Jesus ali, alguns homens já ricos, e começa a ter aquela ideia. Bom, para nós colocarmos alguns pregadores, não poderia ser um Davizinho com a 6ª série, né? A gente tinha que botar um cara de faculdade, que fale bem. Começa assim. Então vamos colocar pessoas que entendam, que sabem o que estão falando, que tem uma boa gramática. E eu me lembro de um testemunho de T.L. Osborne, que um homem chegou na reunião de T.L. Osborne, um professor de gramática, e ficou sentado. E o T.L. Osborne pregou, orou pelos enfermos, Deus curou os enfermos. Quando chegou no final da reunião, ele chamou o senhor T.L. Osborne, eu tenho que conversar alguma coisa com o senhor. O senhor pode falar. Eu percebi que durante a sua pregação, o senhor teve 25 erros gramaticais. Aí o T.L. Osborne, obrigado por me avisar. E alguém que viu ele falando isso disse assim, pois é, esse crítico entrou na igreja, viu os 25 erros gramaticais de T.L. Osborne, mas não viu que saiu cadeiras de rodas vazias, cegos saíram enxergando, que Deus tinha feito umas quantas maravilhas no meio do povo, ele não viu, só viu os 25 erros gramaticais, viu, irmão? O diabo é assim, ele, né? Tá. Então começou, vamos colocar esses aqui que são os que mais se destacam. Logo, toma uma palavra, que o profeta diz que eles tomam uma palavra errada, eles compreendem uma palavra errada, e através dessa palavra errada que eles tomam, eles criam uma doutrina, e ali sim, ali a igreja, ela entra de cabeça nessa obra nicolaita. Quando Paulo chegou a algumas regiões, nós temos 3 nomes diferentes, irmãos, não se esqueçam disso, 3 nomes diferentes. Nós temos na Bíblia, ancião, quem é que já leu a palavra ancião na Bíblia? Ancião.
Nós temos bispo na Bíblia, já leram a palavra bispo? E nós temos presbíteros na Bíblia. Bom, a palavra ancião era usada entre o povo de Israel, que a tradição do povo de Israel era sempre a igreja ser governada por anciões, não é assim? Como o ensinamento do Velho Testamento. Quando chegou no povo que falava grego, essa palavra foi usada como presbítero, uma palavra grega. Quando isso chegou em Roma, a palavra foi usada bispo. E o profeta disse, são 3 ofícios do mesmo homem. Quem é que leu isso só para comprovar que é verdade? Que era o mesmo ofício do mesmo homem, os 3 ofícios, todos eles estavam falando de um mesmo, que era o superintendente da igreja ou pastor da igreja. Bom, olha como é que a obra do Nicolai entrou no ministério para fazer com que eles caíssem nessa obra. Então veio uma ideia assim, nós temos os presbíteros que são os locais, os pastores local, mas nós precisamos de alguém sobre esses presbíteros local, alguém que governe. Então nós colocaremos o bispo sobre esses presbíteros. Então eles vão ter o controle desses presbíteros. O tempo passa, sobre aquele bispo, eles colocam um arcebispo. Não é assim? Passou o tempo, sobre o arcebispo coloca um cardeal e logo, então, coloca um papa que acaba sendo cabeça de todos. Quando isso acontece, nós temos aqui o primeiro selo. Ele sai, Quando abriu o primeiro selo e viu um homem montado sobre um cavalo branco, foi lhe dado um arco e ele recebeu uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, quando isso acontece, é quando eles estão coroando um papa. Agora o papa torna-se o governo, o chefe da igreja. Como é que o profeta nos ensina que a palavra de Deus é? O profeta nos ensina que não existe uma autoridade maior numa igreja local do que o ancião local, o pastor daquela igreja, não é isso? E que ele não pode ter domínio de nenhum homem sobre ele. Irmão, vamos ser honestos, Como se vê isso na mensagem hoje, Vamos ser honestos, A gente vê chefe de pastores, Pastores com pastores. Biblicamente, pela mensagem, Talvez alguns discordem de mim, mas é a palavra, Aleluia. Como é que eu acredito que funciona? Vou colocar um pensamento para os irmãos. Eu penso assim, é um pensamento meu. Digamos que a nossa igreja fosse grande, enorme aqui, nós tivéssemos aqui muitos ministros, ministrando a palavra, ajudando. Temos muitos pontos de pregações. Então, aqui está se formando obreiros, ministros, que estão ajudando, ministrando. Daqui a pouquinho temos ali, digamos, o Sombrio, a igreja cresce no Sombrio, está lá o Daniel pregando no Sombrio para os irmãos estão gostando do Daniel, o Daniel está gostando da igreja de Sombrio, se percebe que a igreja começa a se enamorar do Daniel, o Daniel se enamorar da igreja, então, o que se faz? Ordena-se aquele homem pastor local daquela igreja, e a partir daquele momento, ele torna-se autoridade máxima naquela congregação. Acabou. O máximo que eu posso fazer, uma comparação, o máximo que eu poderia fazer é um conselho se ele precisasse. Pastor, tem uma dificuldade, o que o senhor faria? Mas eu nunca poderia ir lá e dizer, Daniel, tem que fazer assim, assim, assim. Senão eu vou te tirar tudo aqui e vou colocar outro. Isso é nicolaísmo. Não é verdade? Nicolaísmo. Deixa eu colocar de uma outra forma para os irmãos compreenderem aqui. Vocês estão felizes? Alegre com Jesus? Vou colocar de uma outra forma. Por exemplo, assim,
Eu tenho aqui a Rebeca e a Sharon, que são minhas meninas. Um dia elas vão casar, claro, não tão cedo, né? Bem lá na frente. Mas um dia elas vão casar. Bom, então, né, vai aparecer um rapaz, vai pedir a mão delas, vão namorar e vão casar. Pronto, casaram. Eu não posso chegar lá dentro da casa deles depois de casado e dizer assim para ele, ó, se tu não fizer do jeito que eu faço, eu vou levar minha filha de volta. Posso fazer isso? Vou dar outro marido para ela. Quando um pastor faz isto com a igreja, é a mesma coisa que ele estivesse fazendo. É como se ele estivesse indo na casa do filho ou da filha dizendo, ó, se não for do meu jeito, então vou desfazer esse casamento. Isso é nicolaísmo. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Claro, irmãos, eu sei que é estreito, é uma linha estreita. Né? Nós temos uma verdadeira obra do Espírito Santo, de um ministério, mas se a gente não vigiar nessa obra do Espírito Santo, as pessoas caem no nicolaísmo. Daqui a pouquinho tem um pastor grande acima de um monte de pastores menor. Segundo a mensagem, eu estou lendo durante essa semana para falar a respeito do Espírito Anticristo durante a igreja. Você vai encontrar o profeta falando disso o tempo todo. Que essa foi a Nicolaita. Né? Foi quando tiraram a autoridade do Espírito Santo. Amém. Por que eu estou pregando isso para vocês? Eu oro a Deus, Deus me dirige a uma mensagem, eu venho aqui e prego a mensagem para vocês. Isso é liderança do Espírito Santo, não é assim? Agora, que tal se eu estivesse aqui esperando com que um pastor me ligasse, Davi, tu prega isso. Nicolaísmo. Os irmãos compreendem isso, irmãos? Então, quando começou esse domínio de homem sobre homem, o Espírito Santo perde a liderança. Não é mais o Espírito Santo agora que governa, agora o governo da igreja passa para a mão de homens. Né? Então isso começa como as obras dos Nicolaita. Então começa como uma obra, um dito entre os irmãos. E isso foi se espalhando. Amém. Vocês estão felizes? Amém. Aleluia. Olha só, deixa eu ler aqui agora essa parte que é interessante. Quando chega aqui na era de Pérgamo, deixa eu ver onde é que eu estou. Está aqui, era de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, você não sabe que Pérgamo significa casamento, né? Quantos aqui sabem que Pérgamo significa casamento? Não se esqueça, casamento porque aqui é onde a igreja casou com o Estado. Pérgamo, casamento. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve essas coisas e diz: aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, eu conheço as tuas obras e onde tu habita, onde Satanás está sentado, e tu retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Mesmo aqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita, aqui está o trono, ainda o trono de Satanás está por aqui ainda. Nesse tempo, o trono de Satanás estava do outro lado do oceano. Amém. Quantos se lembram aqui que eu preguei aqui a respeito do grande terremoto e mostrei para os irmãos por que o Espírito viajou de lá para cá, para o leste? Os irmãos estão lembrados? O profeta disse assim, que a França dominava o mundo nas modas. Satanás da França mandava a sua moda para o mundo todo. Quando Deus permitiu o primeiro ai, que foi a Primeira Guerra, era o chicote de Deus sobre a França. Amém. E a Alemanha, tipo do povo bárbaro, um chicote na mão de Deus, estava lá para puxar uma thumb dos franceses. Aí o profeta diz: nós saímos daqui e fomos lá para salvar eles. Está na mensagem de invasão dos Estados Unidos. Quando eles foram lá ajudar os franceses, que era um chicote na mão de Deus, e eu falei no outro culto aqui outro dia, eu digo, irmão, a pior coisa que tem é tu tentar ajudar uma pessoa que está debaixo da correção de Deus. Verdade. Pior coisa que tem. Deus está corrigindo e alguém tenta ajudar. Não paga o preço junto. O profeta disse, olha, veja primeiro o que está acontecendo.
porque senão você estará em maus lençóis com Deus, né? Quando Deus coloca a correção e nós tentamos meter a nossa mão, não é assim? Quando os Estados Unidos tentou colocar a mão aonde Deus estava agindo, o profeta disse assim, ó, aquele espírito veio e desembarcou aqui. Eles salvam a França, aquele espírito vem, atravessa o oceano e estabelece o seu trono ali nos Estados Unidos. O profeta diz, 20 anos atrás, mais ou menos o tempo que tinha acabado a primeira guerra de Satanás, estabeleceu o seu trono. Pois mais ou menos nesse tempo estava se cumprindo a escritura de Isaías capítulo 14, versículo 12. Tu dizia no teu coração, subirei para as bandas do norte. Não no norte, norte é a Rússia, bandas do norte, Estados Unidos. Serei semelhante ao Altíssimo e lá vou estabelecer meu trono. De fato, lá está o trono de Satanás. Não foi o que o profeta ensinou? Amém? Aleluia. Nesse tempo ainda estava aqui, né? Diz assim, mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Quando chega na primeira era que nós temos ali, diz que era um dito, uma obra. Quando chega aqui na era de Pérgamo, já é uma doutrina. Aquilo que era apenas um dito entre os irmãos, que foi tomando forma, agora chega aqui e já começa a ser uma doutrina. Ó, irmãos, para fazer parte tem que ser assim. Amém? Não é o que a Bíblia está dizendo? Né? Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para comer as coisas sacrificadas dos ídolos e para cometerem fornicação. Assim também tem os que sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Vê que lá na primeira era obra dos Nicolaítas. Quando chega aqui em Pérgamo já é doutrina dos Nicolaítas. Né? Porque aquele espírito do anticristo que Paulo preveniu, que João falou, agora esse espírito está encarnado em um homem. Agora encarnado no homem já é um falso profeta trazendo uma falsa doutrina. Amém. Não é assim? Aleluia. Por que a Bíblia compara aqui com Balaão? Vocês lembram da história do Balaão? Como é que é a história do Balaão? Vamos lá, rapidinho aqui. Não temos pressa, não terminar hoje, terminar outro dia. Balaão. Deus separou Abraão de Ló. Deus é um Deus segregacionista. Deus sempre separa o seu povo. Deus nunca une povo, Deus sempre separa. Não é assim? A palavra de Deus nos chama para uma total separação de toda a incredulidade. Todas as vezes, irmãos, que as pessoas fazem aliança com incrédulos, as pessoas sempre acabam pagando preço. Faz aliança, tu vai perder. Josafá fez aliança com Acabe, com o filho de Acabe, teve seus navios todos afundados, e o profeta diz, afundou por causa das alianças que ele fez errada. Não é assim? Amém? O moço, uma moça que tem conjugue desigual com os incrédulos, vai pagar o preço. Não é assim? Casou com o incrédulo, vai pagar o preço. Não vai dar certo, alguma coisa lá na frente vai dar errado. Então a palavra de Deus nos chama sempre uma separação. Deus nos chama para nós estarmos separados das coisas do mundo. Amém? Somos um povo separado. Então, Deus não quer nossa associação com incrédulos nunca. Deus separa Abraão de Ló. Passa-se o tempo, Abraão se encontra com Ló de novo. Só que ele se encontra em forma de nação. Abraão representado em Israel e Ló representado em Moabe. Moabe era filho de Ló, aquela nação. Quando chega ali, Deus diz assim para eles, ó, vocês passam pelos teus irmãos e não movam com eles. E o profeta usa essa expressão na mensagem, assim como foi com Moisés, seria contigo. O profeta diz assim, ó, que Deus diz para eles, passe por eles, não mova com eles, vocês são melhores do que eles. Cumprimente os teus irmãos, se vocês quebrar alguma coisa, vocês paguem para eles, mas vocês passem, a herança de vocês não é ali, a de vocês é lá na frente. É isso que Deus queria. Bom, não podemos parar no caminho. Amém. Temos que seguir em frente. Deus está nos levando no meio da sua palavra.
A nossa herança é um pouquinho mais adiante. Não vamos nos deter, não vamos parar em denominação e organização. Vamos seguir em frente. Nós temos que entrar na terra prometida. É isso que Deus disse. Passe por eles, cumprimente, mas não se detém com eles. O que aconteceu? Esse profeta Balaão profetizou lá uma boa profecia. Abençoou Israel. Veja Israel como árvores de sândalos plantado. Veja a estrela de Jacó no céu, a respeito de Jesus Cristo. A profecia era boa de Balaão. Aí o profeta disse, por que a profecia era boa? Irmão, se tu vai numa denominação e eles falam que Jesus é bom, que Jesus cura e liberta, não é uma boa profecia? É ou não é? É uma boa profecia. A profecia deles está boa. Mas quando chegou na hora do ensinamento, a Bíblia diz que o Balaão ensinou Balaque a como lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Então, quando vem a parte do ensinamento, ele começa a ensinar errado, traz um falso ensinamento. E através daquele falso ensinamento, o que houve? Fornicação. Os filhos de Israel começaram a cair em fornicação com as filhas de Moabe. E vocês sabem que Deus nunca perdoou aquele pecado. Lembra que o Moisés disse, se separe, os que são de Deus vêm para cá. Quem é que já leu essa parte na Bíblia? Amém. E os que não são, fiquem lá. E a terra se abriu, e olha, aquela turma caiu tudo no fogo. Por quê? Qual foi o ensinamento? O ensinamento foi esse. Gente, vocês são filhos de Abraão, nós somos filhos de Ló, somos tudo parente, para que vamos ver dividido? Não tem por que estar dividido. Podemos estar junto, caminhar dividido para quê? É verdade, irmão, que bênção, esse teu pensamento, que inspiração, porque vamos estar divididos, podemos estar todos juntos. Só que era uma falsa unidade, não é a mesma unidade que o anticristo traz, Por isso que quando chega aqui em Pérgamo, casamento, até a palavra está dizendo, Pérgamo, casamento, aqui quando está casando, um casamento ilícito, a igreja casando com o Estado, com política, em Pérgamo. E quando chega aqui, o que nós temos? Nós temos que aquelas obras dos Nicolaita agora era uma doutrina dos Nicolaita, passa uma doutrina, agora passa a ser ensinado por um falso profeta, e o profeta chamou ele, você lembra como o profeta chamou ele? Antipalavra. Lembra o profeta chamou ele de antipalavra? Cristo é a palavra, anticristo é antipalavra. Começa a ensinar doutrinas que são antipalavra. Amém? Amém. Quando nós chegamos aqui na era de Tiatira, os irmãos veem que em Tiatira nós já estamos nas profundidades de Satanás. Quando chega na era de Tiatira, aqui Satanás já chegou no seu ponto mais profundo, já estamos aqui nas profundezas de Satanás, já sai de uma obra, de uma doutrina, e quando chega aqui nessas profundidades, nós encontramos, a escritura que eu li, já esta mulher, esta Jezabel, esta falsa igreja, esta organização, como a Jezabel lá do Velho Testamento trouxe a idolatria para dentro de Israel, agora essa mulher também, com força, com poder, começa a também trazer também a idolatria para dentro da igreja, e como nós vemos aqui a semana passada, blasfemando aos santos do céu, colocando santo isso, santo aquilo, e santo para tudo quanto é tipo de coisa. Amém? Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Então, quando nós chegamos aqui, irmãos, deixa eu só colocar aqui para os irmãos rapidinho, só para mim terminar essa parte aqui, que a hora passou bem rápido ali, pensei que ia começar e a hora já está terminando. Bom, então nós temos aqui o primeiro selo, a meu cavaleiro montado sobre o cavalo branco, a meu profeta mostrou que esse aqui é o mesmo espírito nicolaita que nós vemos na Zera. Amém. Depois, esse mesmo cavaleiro muda de cavalo e vem para o cavalo vermelho. Quando ele vem para o cavalo vermelho, ele vem fazer guerra aos santos. E nesse período que ele faz guerra aos santos, é o tempo dos mártires, que a igreja começa a ser martirizada.
aqui mais ou menos nesse período, 68 milhões de protestantes foram mortos, né, pela Igreja Católica. Os valdenses, Anabatista, toda aquelas comunidades que não aceitava aquele concílio, aquela falsa igreja que agora estava dominando, né, fizeram guerra. Os valdenses, eles tomaram toda aquela comunidade, levaram para a praça pública e mataram todos em praça pública. Não sei quem é que viu aí o João Paulo II pedindo perdão pelos valdenses. Não viu? Pedindo perdão, porque eles reconhecem que eles foram lá naquela comunidade que não aceitava o catolicismo, trouxeram toda a comunidade para a praça, agora vamos queimar para dar exemplo aos outros. Né? Os anabatistas são aquele grupo que seguiu batizando nas águas, né? Não pararam com o batismo nas águas, não aceitaram a expersão, continuaram batizando, morreram todos também. Então todas aquelas comunidades que faziam frente, como diz a Escritura, ele fez guerra aos santos e venceu, matou as pessoas durante a era. Né? Então ele sai do cavalo branco, que era um dito, que parecia uma coisa boa, e passa aqui agora numa doutrina, numa lei federal, faz guerra aos santos e mata. Quando nós estamos aqui nessa primeira era, nós temos aqui essa unção, que é a unção do leão. A unção do leão é aquela unção que estava fazendo frente a Satanás, que diz, vem e vê. Essa unção que disse ele no primeiro selo, vem e vê. Por quê? Porque o Espírito Santo, em todas as eras, Deus sempre tem advertência para que as pessoas vejam o que está acontecendo. E essa unção, esse vem e vê que estava acontecendo, foram as escrituras que eu li a semana passada. Onde é que estava a unção do leão? Foi quando Paulo disse, olha, cuidado, hein? Amém. Na minha partida vai entrar lobos ferozes que não vão poupar o rebanho. Amém. Aleluia. Não é assim? Vem João e diz, olha, cuidado, hein? O Espírito de Cristo já está no mundo. O que era isso? Era a unção do leão mostrando que o engano estava ali. Olha, se previnem, gente. Cuidado, está ali, ó. Amém? Aleluia. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém. Quando chega aqui, nessas duas eras aqui, que Satanás está aqui fazendo guerra aos santos e está os vencendo porque eles matou eles, aqui aparece a unção do boi, unção do sacrifício. E eu quero ler um parágrafo aqui que serviu de polêmica essa escritura aqui por muito tempo, e eu creio que talvez eu encerre com essa parte aqui. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Olha que interessante essa escritura aqui, irmãos. Diz assim, e eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e o julgamento foi dado, e eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus, por causa da palavra de Deus, e que não haviam adorado a besta, nem a sua imagem, e nem havia recebido a sua marca em sua testa, ou em suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa escritura aqui, quero que os irmãos prestem bem atenção nisso aqui, irmãos, que talvez um dia isso aqui vai surgir, essa pergunta para você. Sempre teve uma polêmica assim, como que pode aqueles que foram martirizados pela besta, né, como diz aqui, que eles foram martirizados, porque eles não adoraram, e como é que eles aparecem no milênio para reinarem no milênio com Cristo durante 1000 anos? Se não há ressurreição durante o milênio, né? Não tem ressurreição, nós temos a primeira ressurreição do arrebatamento, e nós temos a última ressurreição do trono branco. Né? Então tem... Uma vez eu estava escutando a pregação de um pregador, companheiro, amigo, e ele está pregando, ele abriu essa escritura e disse, irmãos, tem uma classe de inércia que vão ressuscitar no milênio. E leu essa escritura aqui. Quando terminou o culto, eu liguei para ele. Eu digo, irmão, tá muito boa a tua pregação, mas tu te equivocou em Apocalipse capítulo 20, versículo 4.
não é assim que o profeta ensinou. Ele disse, não, mas está dizendo que aqueles que não aceitaram a marca da besta e foram mortos, eles vão reinar com Cristo por 1000 anos. Como que eles vão reinar se eles estão mortos? Provavelmente eles ressuscitam. Eu digo, não foi assim que o profeta ensinou. E aí eu peguei a mensagem e li para ele, quando fizeram essa pergunta para o irmão Brana. Então, se irmãos ouçam bem a pergunta, você não se esqueça mais dessa escritura. O que acontece? Por que eu estou falando sobre o espírito anticristo durante a era? Olha isso aqui, esta unção aqui do boi aqui nesse tempo. O profeta perguntaram para o irmão Brana assim, por favor, poderia você... Apocalipse capítulo 20, versículo 4. São ele as almas os degolados pelo testemunho de Cristo, que não adoraria a besta, e nem receberam a sua marca em suas testas. O profeta parou aqui, veja, o que eles estão chegando agora, esta acaba de ser me entregue, acaba de ser me dado. Já que diz que viveram e reinaram 1000 anos com Cristo, portanto, é confuso, por causa da perseguição da noiva. Porém, quem pode ser e reinar 1000 anos com Cristo? Serão eles 144 mil? O profeta disse assim, não. Eles são a noiva. Agora recorde, você disse, enquanto são degolados pelo testemunho. Agora você diz, por quê? Não adoraram a besta. Seguro, você diz, a besta ainda está por vir. Aí o profeta disse assim, a besta tem sido o tempo todo. Amém. Aleluia. Verdade. Amém. A besta tem sido o tempo todo. Só uma paradinha falar isso aqui para os irmãos. Acho que eu sei que foi a irmã Ivone que me comentou que o Trump estava meio doente, né? E ela ficou pensando, né, a respeito de algumas pregações. Irmão, na verdade, o que acontece? A gente cuida muito da pessoa. E a Bíblia não está falando da pessoa. A Bíblia está falando do espírito. Como é que é o espírito romano? A besta que era e não é, e há divide o abismo. O que é isso? Era e não é, divide o abismo. Sai um papa, entra outro papa, sai um papa, entra outro papa. Não é isso aí? Amém. Morre um, vem outro, e o espírito continua o mesmo. Amém? Amém. É como entre os cristãos, né? Parte os cristãos, vem outra remessa de cristão, o Espírito Santo continua o mesmo. Amém. Não é o homem, é o Espírito Santo. Sai o mensageiro, vem outro mensageiro. É o mesmo Espírito Santo em todas as eras. Então o que acontece? Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Enquanto Barack Obama era o presidente dos Estados Unidos, como é que eles chamavam ele? Barack Obama é o homem mais poderoso do mundo. Não é assim que tratavam ele? Barack Obama saiu, pronto. Não tem mais poder nenhum. Porque aquele espírito não está mais controlando ele. Aquele espírito trocou de casa. Vocês compreendem isso, irmãos? Trocou de casa. Agora onde é que está aquele espírito? Hoje, qual é o mais poderoso do mundo? Donald Trump. E se ele morrer, a profecia continua. Outro vai suceder ele. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Mas vai chegar o dia que vai ter aquele para a hora certa. Verdade. Que eu não me arrisco nunca a dizer quem é ou quem não é, né? Não consigo me arriscar a dizer. A gente pode ser frustrado, né? Mas vai chegar uma hora que vão colocar um papa em Roma, que aquele vai ser o homem do pecado. Vai chegar uma hora que eles vão colocar um presidente dos Estados Unidos, que vai ser aquele papa dos protestantes, e Deus sabe quem é ele. Embora morra um, venha outro e morra outro, o espírito é sempre o mesmo cavalgando o tempo todo. Os irmãos compreendem isso, né, irmãos? Amém. Que não é a pessoa, é o espírito que vai só trocando. Como Deus é morfe, Satanás também é mascarado, também só vai trocando de corpo. Amém? Vocês compreendem isso? Amém. O profeta diz assim, a besta tem sido todo o tempo. A besta era o que é no passado, né? E que lançou eles nas covas dos leões. E lançou ali no passado, naquela arena, ali em Roma. Este era o anticristo, este era a besta. Aí mesmo estabeleceu uma forma de religião, exatamente tal como, quase um exemplo,
a igreja romana foi tomada da própria Bíblia. Então, para que fizeram isto? Organizaram coisas, fizeram uma instituição. A profeta dá uma explicação a respeito da igreja católica. Então, o que o profeta está mostrando? Que esse capítulo aqui, irmãos, está se referindo-se à noiva de todas as eras que foram martirizados pelo anticristo. E que vão ressuscitar aqui no finalzinho da era de Laodiceia para o arrebatamento. É esse que aparece. Então, irmãos, é coisa... As pessoas não examinam, né, irmãos? E às vezes sai falando assim qualquer coisa. Aí, deixa eu voltar aqui num ponto aqui. Eu já vou encerrar, mas deixa eu seguir para os irmãos. Olha o ponto, irmãos, que eu sempre penso nisso. Enquanto Balaão estava profetizando, estava bom. Bom, não sabe ensinar, fica profetizando, né? Fica dizendo que Deus é bom, vai dando testemunho das curas que o profeta fez. Porque se a pessoa não sabe o que está falando e fala mal, vai ensinar mal o povo. Não é assim? E o que a Bíblia diz? Que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É verdade? Por que isso acontece? Olha o quadro das escrituras que nós temos. Nós temos uma profecia assim: chegará o tempo que o povo não sentirá fome de pão e nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Então há uma sede no mundo de as pessoas ouvir a palavra. Nunca houve um avivamento tão grande de as pessoas correrem atrás de pregações como nesse tempo. Eu conheço pessoas que assistem 2, 3 pregações no dia na internet. Amém. Oh, Deus, me fala assim. Conheço pessoas que antes de dormir tem que escutar quase que um irmão Branham pregar quase toda uma pregação. Existe uma fome que as pessoas estão tendo pela palavra. Amém por isso. Se tem fome, Deus tem pão para dar. Você crê nisso, que Deus tem pão para dar? Só que quando chega no tempo de fome, também chega um momento perigoso, porque olha o que acontece. Quando Israel estava com fome, nos dias de Eliseu, o ministério de Eliseu representa o ministério da noiva. Os irmãos creem assim? A fome não veio nos dias de Elias. A fome veio nos dias de Eliseu, nos dias do ministério da noiva. Quando chegou aquela fome, prepararam ali um fervido para servir para o povo. Na pressa de alimentar o povo, homens saíram correndo pelo campo, ajuntando alguma coisa para trazer para a comida. E homens despreparados que não conheciam, trouxeram aquelas cabaças que era veneno e colocaram na panela. Não foi assim? Amém. E aí, porque alguém que conhecia, graças a Deus, irmãos, que tem alguém que conhece e previne. Aleluia. Preveniu Eliseu a noiva. Homem de Deus, a morte na panela. Aleluia. Amém. É assim? É verdade. Aleluia. Porque vão colocando tudo, né? Aí quando eu vi o irmão ler explicar isso aqui, ressurreição no milênio de algumas nessas, digo, rapaz, coloca a cabaça aí na panela dos irmãos. Os irmãos vão crer. Tira isso aí. Bem, bota farinha aí na panela aí para tirar a morte. Aleluia. É assim, irmãos? Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém. Deus é bom, né, irmãos? Amém. Deus é maravilhoso. Amém. Eu não vou continuar mais, porque a nossa hora já passou. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos se colocar de pé. Que dó. Tinha tanta coisa para falar.